Quem tem fome aí? Só esses que têm fome? Quem tem fome aí? Olha, hoje nós somos assim, ministrados por essa palavra. E eu acredito que não vai ser diferente, amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a colocar a mão na altura do seu coração. Eu sei que nós já adoramos, eu sei que nós já tivemos um tempo precioso aqui de adoração, mas eu quero te convidar a junto comigo adorar um pouquinho mais. Eu acredito que a adoração, ela prepara um ambiente, ela prepara a terra para receber a boa semente da palavra do Senhor. Então neste momento, com seus olhos fechados, comece a adorar o Senhor. Comece a manifestar a sua fome. Comece a manifestar o seu anseio por Ele. Olha, nós não saímos das nossas casas nessa noite só para virmos aqui no encontro, não. Existe uma agenda do céu aqui nessa noite. Amém? Existe uma agenda do céu. Esse culto, essa noite, ela já foi estabelecida em Deus. Amém? Nós não estamos aqui, o que está acontecendo aqui não é uma coincidência. O que está acontecendo aqui não é algo que o homem programou, não. Existe uma agenda do céu aqui nessa noite. Eu quero te convidar neste momento a abrir os seus lábios e começar a adorar o Senhor, e começar a liberar a sua fome, a sua sede por Ele, o seu anseio por Ele. Nós estamos aqui como Maria aos pés do Senhor. Nós viemos aqui para nos colocar aos pés dEle, para aprender dEle. Sim, Jesus. Senhor, nós queremos dizer, Pai, que não tem outro lugar para estar, Deus. Pai, nós declaramos, ó Pai, que nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar, Jesus. Senhor, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua palavra. Senhor, nós temos fome, nós temos sede de Ti, Deus. Nós temos fome do pão vivo, nós temos fome do pão que é a Tua palavra para nós temos sede. Nós ansiamos em beber da fonte de águas vivas, Jesus. Papai. Hoje o mais amável, o mais desejável, todos te amam, todos te amam. És o mais amável, o mais desejável, todos te amam. Você pode declarar isso? Todos te amam. Tu és o mais amável, o mais desejável. Só você que deseja por Ele, só você que anseia Ele, declare isso. És o mais amável, o mais desejável, todos te amam, todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Sim,
Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Ah, Jesus, nós precisamos de Ti. Nós somos dependentes de Ti, Jesus. Ah, como nós precisamos de Ti. Nós não só Te queremos, Jesus, nós precisamos. Nós somos dependentes de Ti, Jesus. Aleluia. Amados, deu para colocar o outro? Obrigado. Hoje nós vamos estar com um tema bem legal aqui. Seu jardim não pode morrer. Repita comigo assim: o meu jardim não pode morrer. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: o seu jardim não pode morrer. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Amém? Gostaram aqui? Ficou legal, né? Essa equipe nossa é 10, hein? Gostei, vou querer todo culto. Amém? Amados, essa semana o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração sobre o tema que vamos comunicar aqui. E, na verdade, sempre é assim, né? Eu falo que as mensagens que são transmitidas nesse altar, elas não nascem de um momento onde nós sentamos muitas vezes para estudar e para buscar um conhecimento, mas a maioria delas nascem de momentos que o Senhor nos ministra de uma forma muito intensa dentro da sua palavra. Porque eu entendo que antes de eu subir aqui e ministrar algo, eu preciso ser ministrado por isso, por aquilo que eu vou ministrar. E essa semana, assim, quem estava mais perto de mim viu o quanto eu fui ministrado por isso, pelo que vamos ministrar aqui. Essa semana eu fiz 16 anos de casado com essa linda mulher aqui. Levanta a mão aí, linda mulher. E na sexta-feira a gente teve um dia bem corrido, e na sexta-noite nós saímos para dar uma volta. Como os jovens falam, um date, né? E só que assim, foi muito corrido, saímos já bem tarde. E eu tinha programado algo, mas deu errado. Chegamos no lugar lá, não deu certo. Aí fomos para um outro lugar, chegamos fora do horário. E eu tinha um desafio de ter um date de aniversário de casamento gastando R$50. Vocês estão rindo? Verdade. E quase que deu certo. Amém? Na verdade deu certo porque deu errado, né? Então, e aí a gente já estava querendo comer alguma coisa e na rua, aí eu falei: Roxane, vamos embora. E aí nós lembramos de uma lanchonete que a gente ia há um tempo atrás, até com o povo da igreja, falamos: vamos passar lá naquele lugar, a gente come e vai embora. E tá tudo certo. E a gente colocou no GPS o endereço e eu vi que era outro lugar. E aí o GPS direcionou, nós chegamos nesse outro lugar. E quando eu parei em frente à lanchonete, tinha algo diferente lá, sabe? Era um lugar que a gente ia e era muito cheio, bem lotado, uma comida legal. E era um lugar que você fazia fila para entrar, e muita gente, um atendimento legal, um preço legal, era tudo bom lá. E aí nós paramos lá, que eu olhei e falei: não tinha ninguém na porta. E não tinha ninguém dentro. Vocês foram lá também? Amém. E não tinha ninguém na porta, e não tinha ninguém dentro. Eu falei: Roxane, tem um mistério aqui.
Aí ela, vamos descer aqui mesmo. Aí descemos. Aí o atendimento errado, ruim. Mas eu já estava lá, eu falei, vamos ver. Aí pedi lá a comida, sentamos, esperamos. E aí chegou a comida, uma comida ruim. E o atendimento ruim, e o ambiente ruim. E a estrutura péssima. Eu sou muito observador, comecei a observar as paredes tudo sujas, assim, eu falei, não. E o chão vacaiado, eu falei, meu Deus. E eu vi a foto do Tião, o Tião e a Keto fazem aniversário no mesmo dia. Eles fazem aniversário de casamento junto com nós, e eu vi a foto do Tião e a Keto num lugar top, eu falei. Próximo ano eu vou colar com vocês, viu? E aí beleza, aí a comida chegou e aí eu olhei a tampa assim do ketchup e eu falei, meu Deus. Aí comi, falei, Deus, eu não vim aqui por causa dessa comida ruim. Tudo deu errado, eu vim parar aqui e eu quero entender o porquê. E sabe, na hora eu entendi que eu não estava ali para comer, eu não estava ali por um acaso, Deus não me levou ali porque a outra programação deu errado, mas eu estava ali para ser ministrado pelo Senhor. Eu estava ali porque o Senhor queria usar aquele ambiente para ministrar na minha vida e ministrando na minha vida eu poderia estar aqui hoje ministrando a vocês. E eu comecei a falar, Deus, como pode? Isso aqui era tão bom. Deus, como pode? Isso aqui tinha uma estrutura de dezenas de funcionários. Isso aqui era cheio, todo mundo falava. Deus, como pode? Um estabelecimento que era tão legal assim, quebrar dessa forma, acabar tudo assim. E Deus falou comigo, olha. Aí Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração lá na mesa. Eu comecei a escrever algumas coisas. E eu saí de lá encabulado, falando com a Roxane. E Deus começou a falar comigo, olha. Quando falhamos em cuidar daquilo que temos, as perdas são inevitáveis. E Deus falou comigo, olha, em algum momento do processo, eles não administraram como deveria. Em algum momento do processo, eles não zelaram como deveria. Em algum momento do processo, eles não fizeram o que tinham que fazer. E tudo aquilo, por grandioso que era, se perdeu. E ali eu estava completando 16 anos de casado, e Deus falou comigo, Deus falou, olha, Deus começou a me confrontar. E Deus falou comigo, olha, será que você tem cuidado do seu casamento como deveria? Será que você tem cuidado dos seus filhos como deveria? Será que você tem lidado com a sua família, com as coisas que eu te confiei como deveria? E aí Deus foi ministrando, e Deus foi falando ao meu coração. Deus falou assim, olha, mesmo uma árvore grande, forte, saudável, pode desfalecer se não estiver sendo nutrida devidamente. E eu lembrava daquele lugar que era muito bom ali, aquela situação, tudo, aquele estabelecimento quebrado, e Deus falava, olha, pode ser grande, pode estar saudável, pode ser forte, mas se não for nutrido devidamente, se não for cuidado como deve ser, pode desfalecer, pode acabar. E eu comecei a refletir na minha vida, eu comecei a refletir na minha postura como um marido, eu comecei a refletir na minha postura como um pai, na minha postura como um pastor, porque o Senhor me confiou essas coisas, o Senhor me confiou um casamento, uma esposa, o Senhor me confiou filhos, uma família, o Senhor me confiou vocês, uma igreja. E eu comecei a ser muito confrontado nisso. Sabe, o Senhor começou a falar que perdemos algumas coisas sem ao menos perceber que estamos perdendo. Quanto não cuidamos, quanto não zelamos, nós perdemos coisas sem perceber que estamos perdendo. Sabe, porque a maioria das perdas são silenciosas. Quando você perde um dinheiro, na maioria das vezes você não escuta, você não vê você perdendo. Quando você perde talvez o seu telefone em algum lugar, você não vê perdendo. E Deus começou a ministrar. E sabe, Deus falou algo muito forte no meu coração, que eu até postei no Instagram no sábado pela manhã.
E Deus falou assim: grandes perdas começam com pequenos abandonos. Cara, isso vem no meu coração assim como uma pancada. Porque às vezes a gente acha que grandes perdas acontecem de uma forma grandiosa. Não, mas grandes perdas começam com pequenos abandonos. Nós vamos abandonando pequenas coisas, nós vamos deixando pequenas coisas, nós vamos descuidando de pequenas coisas. E na hora que assustamos, estamos perdendo grandes coisas. Sabe, e nessa sexta-feira o Senhor me tomou por um senso de responsabilidade muito grande. O Senhor trouxe ao meu coração essa autoavaliação, e eu comecei a me avaliar em todas as áreas da minha vida. E eu entendi que eu preciso ser melhor. Eu preciso cuidar de forma mais excelente. Eu preciso me dedicar mais a cuidar daquilo que o Senhor me confiou. Porque o que o Senhor me entregou é tão grandioso que eu não quero que se perca. É tão precioso que eu não quero que se perca. E se eu não quero que se perca, eu preciso me comprometer em cuidar, em nutrir, em zelar. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Na verdade, nós vamos ler a partir do versículo 7. O texto diz assim, olha: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Repetindo o 15 numa outra versão: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Para cultivá-lo e guardá-lo. Esse texto fala do momento que Deus ele criou todas as coisas. Deus ele faz separação das águas e da terra. Deus cria toda a fauna, flora. Deus cobre a terra com vegetais, com todo tipo de vegetação. Deus também ele enche a terra de animais, mamíferos, aves, peixes. E o texto diz que Deus plantou um jardim na região do Éden. Deus preparou um lugar na região do Éden. E Deus faz o homem, Deus forma o homem do pó da terra. E Deus pega o homem, Deus coloca o homem nesse jardim, conhecido como Jardim do Éden. E o texto diz que Deus colocou o homem, o famoso Adão, o primeiro homem, no Jardim do Éden. E na parte B do versículo 15 diz: para cultivá-lo e guardá-lo. Então vamos entender, Deus cria tudo, Deus faz o homem, Deus coloca o homem num lugar maravilhoso, perfeito. Mas na parte B aqui do versículo nós vemos Deus falando de um propósito para o homem. Deus coloca o homem lá para cultivar
e guardar o jardim. Deus dá uma responsabilidade ao homem. Deus fala: Adão, tu tá aí, ó. Eu preparei tudo para você e eu estou te colocando aqui no Éden, nesse jardim. E você tem uma responsabilidade, Adão. Você precisa cultivar e guardar o jardim. E o Senhor não simplesmente colocou Adão no Éden. Ele confiou o Éden a Adão, para ele cuidar e zelar. Porque Deus não pegou Adão e falou: Adão, tá aí, ó, fica à vontade. Toma, a chave é sua, é tudo seu. Sim, Deus deu a Adão um lugar para ele desfrutar, para ele viver, para ele desfrutar das árvores. Deus plantou todo tipo de árvore boa. Deus preparou tudo para o desfrute do homem. Mas Deus dá ao homem uma responsabilidade e fala: cultive e guarde. Ou seja, Deus não colocou Adão somente no jardim, mas Deus confiou o jardim a Adão. Deus deu a Adão uma responsabilidade sobre aquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, da mesma forma que Deus confiou um jardim a Adão, o Senhor nos confiou algumas coisas. O Senhor nos confiou alguns jardins. Quer você ou não, o Senhor te confiou um jardim, ou alguns jardins. Ah, pastor, mas eu não sou o Adão. O Adão, ele confiou o jardim no Éden. Mas a nós, homens, filhos, servos do Senhor, o Senhor nos confiou também alguns jardins. O que fala desses alguns jardins? São coisas que o Senhor nos entregou. Coisas que o Senhor nos confiou para guardar, para proteger, que o Senhor nos confiou para termos responsabilidade sobre. E falando sobre alguns jardins que o Senhor nos confiou, o Senhor nos confiou algumas coisas materiais. O Senhor nos deu algumas coisas materiais. E você pode achar: não, mas Deus é só o espiritual. Não, o Senhor nos confiou coisas materiais. O Senhor te confiou posses, o Senhor te confiou uma casa, o Senhor te confiou bens, o Senhor te confiou algumas coisas. Ou você tem dúvida que foi o Senhor que te deu? Tem? Não, é dele, ele te entregou. Talvez uma casa, um veículo, recursos, talvez uma empresa, um trabalho. O Senhor nos confiou muitas coisas. O Senhor também nos confiou pessoas. E agora nós falamos de algo muito mais precioso do que coisas. O Senhor te deu coisas, o Senhor te confiou coisas, mas o Senhor te confiou algo que é muito mais precioso. O Senhor te confiou pessoas. E pessoas são jardins. A sua esposa é um jardim. O seu marido é um jardim que Deus te confiou. Cadê os jardins rústicos aí? Amém? Os seus filhos são jardins. A sua família, o seu casamento, amém? Seus amigos, os seus irmãos de igreja são jardins que o Senhor te confiou. Jardins preciosos. Amém? Olha, o Senhor nos confiou a nossa própria vida. Quem recebeu a vida do Senhor aí? No próprio texto que nós lemos, o Senhor soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Então Deus não deu vida só para Adão, não. Deus deu fôlego de vida para todos nós. E a sua vida é um jardim. Amém? A sua vida é um jardim. O Senhor te deu a vida, o Senhor te confiou anos, um tempo, o Senhor te deu dons, talentos. O Senhor te deu saúde e força, e isso é um jardim. O Senhor também nos confiou parte da sua obra aqui na terra. O Senhor nos confiou parte do seu reino.
Amém? Entenda que isso também é um jardim. É algo precioso que o Senhor te confiou. O seu chamado, o seu ministério, aquilo que você faz, aquele lugar que o Senhor te deu na obra dele. O Senhor te confiou isso. E tudo que Ele coloca nas nossas mãos, nós precisamos entender que exige cuidado, responsabilidade e fidelidade. Tudo que o Senhor te deu, Ele espera que tenhamos responsabilidade e fidelidade com aquilo que Ele nos entregou. O Senhor espera que você tenha responsabilidade e fidelidade com as coisas que Ele te entregou, com as coisas materiais que Ele te deu, com tudo aquilo que Ele te entregou aqui na terra. O Senhor espera que você tenha responsabilidade e fidelidade com as pessoas que Ele te entregou. O Senhor espera que você tenha responsabilidade e fidelidade com a vida que Ele te deu, com o fôlego que Ele soprou nas suas narinas. O Senhor espera que você tenha fidelidade e responsabilidade com o seu chamado, com a sua medida, com aquilo que Ele te entregou na missão de Deus, no reino. Porque tudo isso são coisas preciosas. Amém? E como no texto que nós lemos, Deus coloca Adão no Éden, não só numa ideia de desfrute, não só para Adão desfrutar daquele lugar, mas Deus coloca Adão ali para Adão estabelecer uma responsabilidade sobre aquele lugar. Deus não esperava Adão só o desfrute, mas Deus coloca Adão ali para servir, para desenvolver, para proteger aquilo que Deus criou. Deus criou algo maravilhoso, tudo perfeito, e Deus coloca o homem ali para servir aquilo que Deus criou, para servir a Deus, servindo aquilo que Deus criou. Adão trabalhe na terra, Adão plante. Deus coloca Adão ali para desenvolver aquilo que Deus criou. Deus preparou todo o cenário. Deus já tinha plantado tudo e agora Deus fala: Adão, plante mais. O interessante é que o texto fala que Deus plantou árvores no jardim. E Deus coloca Adão lá para continuar plantando. A diferença é que na ordem normal das coisas, você planta para colher, não é? E aqui não, Adão colheu e plantou. Ele não plantou para colher. Deus já havia preparado tudo. Então ele colheu, ele desfrutou e ele plantou. Ele cultivou. E Deus, ele dá a Adão uma responsabilidade sobre aquilo. Adão, guarde, proteja. E quando Deus fala para Adão cultivar, a ideia não era somente um trabalho. Deus não queria que Adão fosse um agricultor, um cara que ficasse lá com a enxada na mão, cavando buraco, não. Não é isso, não é sobre o esforço físico somente. Mas Deus queria que Adão trabalhasse aquele lugar, que Adão de alguma forma fosse participante daquilo que Deus havia criado. Deus queria que Adão desenvolvesse aquilo ali. Deus queria que Adão fizesse também florescer. Amém? Vocês Deus falou: Adão está aí, mas desenvolva, faça crescer, faça isso frutificar. Plante a semente, colha a semente, cultive a semente. E quando Deus fala para Adão guardar, Deus está falando: Adão, além de você fazer algo aqui, além de você cultivar, de você fazer crescer isso aqui, de você desenvolver, Adão, você vai também guardar, proteger, vigiar, cuidar disso aqui, zelar disso aqui. E quando nós olhamos para a fala de Deus aqui com Adão sobre guardar, transmite a ideia que Deus está falando com Adão sobre ele guardar algo que não era dele, mas estava sobre os cuidados e a responsabilidade dele. Amém? O Senhor nos chamou para guardar algo que não é nosso, mas que Ele nos confiou e que está sobre a nossa responsabilidade.
Amém? Então podemos dizer que Deus confia a Adão o jardim. Deus fala com Adão: Adão, faça crescer, desenvolva, faça que essa terra produza ainda mais. E Deus fala com Adão: Adão, zele, cuide, proteja. Eu quero te dizer que não é diferente sobre nós. Deus nos confiou jardins, amém? Quantos aqui receberam do Senhor jardins preciosos? E a ideia de Deus não mudou. Deus espera que você cultive isso que Ele te entregou. Deus te entregou algo precioso, Lucas, mas Deus espera que você faça crescer, que você desenvolva, que você trabalhe, que você sirva naquilo que Ele te entregou e aquilo que Ele te entregou. Sabe, Deus também espera que venhamos proteger, guardar, vigiar aquilo que Ele nos entregou. Só que às vezes nós não temos essa mentalidade. Nós queremos só desfrutar do que Deus deu. Mas como nós lemos no início, Deus não põe Adão no Éden só para desfrute. Deus coloca Adão no Éden para desfrutar, mas também assumir responsabilidade de cultivar e guardar. Só que nós temos uma mentalidade de desfrute, algo que eu vou desfrutar. E muitas vezes esquecemos das responsabilidades que o Senhor nos dá. Deus te entregou alguns jardins. Você pode desfrutar, sim. Desfrute das pessoas que Deus te entregou, desfrute dos seus relacionamentos, desfrute das coisas, desfrute da sua vida, desfrute de tudo que Deus te entregou. Mas não esqueça de assumir um lugar de responsabilidade. Não se esqueça que na parte B do texto que Deus fala para Adão, Deus traz uma responsabilidade para Adão. Porque Deus, Ele lida com homens responsáveis. Deus nunca vai mover com desocupado. Deus prepara tudo para Adão e fala: Adão, mas você não vai ficar parado não. Tem um serviço para você aqui. Você vai ser participante. Existe uma responsabilidade aqui para você. Você vai desfrutar, mas você também vai trabalhar. E essa é a ordem de Deus para nós. Eu vou desfrutar daquilo que o Senhor me entregou, dos jardins que o Senhor me entregou. Mas eu também preciso ter uma responsabilidade de trabalhar, de cooperar com aquilo que o Senhor me entregou, de cultivar, de fazer crescer e de proteger aquilo que o meu Deus me entregou e me confiou. E Deus fala para Adão: cultive, faça crescer, desenvolva. E o Senhor espera que nós venhamos cultivar aquilo que Ele nos entregou. A nossa família é um jardim, não é? Faça crescer, cultive, desenvolva aquilo que o Senhor te entregou. Cadê os maridos que nós temos aqui nessa noite? Levante a sua mão. Você concorda que a sua esposa é um jardim que Deus te entregou? Um lindo jardim? Olha para ela, se ela está aí do seu lado, fala: você é um lindo jardim. Agora olha para mim. O que o Senhor espera de você? Desfrutar, sim, desfrute dessa pessoa maravilhosa que o Senhor te deu. Mas não esqueça da ordem do Senhor. Cultive, desenvolva, faça crescer. Pastor, o que é isso? Está vendo essa mulher que Deus te deu? Você tem a responsabilidade de fazer ela crescer. Hoje de manhã eu falei algo aqui, os homens ficou tudo com o olho arregalado. Eu falei: a sua esposa não pode estar pior hoje do que quando ela te conheceu. Quem bateu palma aí? Tem uma que recebeu aí. Aí hoje eu preguei de manhã, chegou lá em casa, eu falei: Roxane, você está melhor do que quando você me conheceu? Sério, eu virei para ela: você está melhor? Aí eu fui fazendo, eu falei: acho que você está melhor. Aí eu falei: eu não acho que você mora melhor, acho que
Você viajou mais comigo do que antes. Eu acho que você está mais bem acompanhada. Hã? Judá, João, Manu. Eu acho que você está mais bonita. O fã-clube tá. E aí eu falei com ela, por quê? Se a minha responsabilidade, Lucas, é melhorar, é fazer crescer, desenvolver, se Deus me deu uma esposa, ela precisa estar melhor hoje do que ela estava quando eu a conheci. Da mesma forma, se Deus me deu um marido, ele precisa estar melhor hoje do que quando eu conheci. Quando você conheceu. Sabe, só que a gente vê uma mentalidade hoje, que as pessoas querem desfrutar daquilo que Deus deu, mas não querem melhorar, desenvolver, se comprometer. Deixa eu te falar uma coisa, homem, macho. Sua esposa tem que estar melhor do que você. Se você tem recurso para investir para escolher investir nela ou em você, invista nela. Ela tem que vestir melhor do que você, ela tem que estar mais bonita que você. Né? Que a gente tem uma turma de homem aí que os caras tá tudo pá. Aí você olha as esposas, misericórdia. Né? Faça crescer essa mulher que Deus te deu, cara. Ah, ela casou comigo, ela não dirigia. Não, agora ela dirige, ela vai tirar a carteira. Ah, ela casou comigo, ela não estudava. Agora ela tem vontade de fazer uma faculdade. Ó, primeiro é a casa e os filhos. Mas sobrou tempo, vai fazer a faculdade. Amém? Fazer crescer, desenvolver. Esposa, faça crescer o seu marido. Né? Vocês estão rindo, mas deixa eu te falar uma coisa. A mulher tem um poder gigantesco de edificar o marido. Que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica, a tola. Então na sabedoria, mulher, você pode construir o seu marido. Você pode fazer desse homem um grande homem. Amém? Então entenda, você precisa fazer crescer aquilo que o Senhor te confiou. Nós precisamos fazer crescer os nossos filhos, Lucas. Nós precisamos melhorar os nossos filhos. Sabe, antigamente tinha uma mentalidade de criar menina é só dar comida e couro. Vocês estão rindo? Quem é mais velho aí? Estou mentindo? Quem foi criado nesse sistema aí? Tem muita gente. Ô menina, eu te dou tudo, você não passa fome. E é isso. E errava, é couro. Não é? Só que deixa eu te falar, não é isso não, cara. Você tem que sim que dar comida aos seus filhos. Couro também. Mas você precisa fazer eles crescerem. Você precisa melhorar os seus filhos. Olha, esses dias eu cheguei para a Manu ganhou um dinheiro de aniversário. E aí, tá guardado no banco, né? Aí tinha lá uns R$500, ela guardou no banco. No banco do papai. Guardei para ela. E aí ela, pai, e que dinheiro? Eu falei, tá guardado. No banco do papai. Papai Bank. Pai Bank. E aí eu falei, ela, pai, eu quero comprar umas coisas. Eu falei, Manu, que tal você mudar a mentalidade? Pega esse dinheiro, investe ele. Vou abrir uma conta para você no Nubank, você pega, bota lá na caixinha de investimento. Parte você põe lá no Tesouro Direto, a outra parte você põe na caixinha lá de investimento normal. E deixa lá. Todo aniversário, todo evento que tiver que você ganhar um dinheiro, você põe mais um pouquinho. Quando você fizer os seus 18 anos, você vai ter lá uma boa grana. Ela, pai, é mesmo, né? Eu falei, fazer melhorar. Quantos de nós poderíamos estar em outros lugares, mas não fomos melhorados na nossa infância, não fomos desenvolvidos na nossa infância.
Então você tem a responsabilidade, mas eu não culpo os nossos pais ou seus pais, porque eles deram o que eles receberam. Mas hoje nós estamos tendo entendimento, e nós precisamos melhorar os nossos filhos. Amém? Porque ele é um jardim que Deus te deu para você cultivar. Amém? Olha, às vezes o jardim que Deus te deu é a sua carreira, a sua empresa, o seu ministério. E eu quero te perguntar, você tem cultivado? Você tem feito crescer? Você acha que eu fiz uma faculdade porque eu quis, eu arrumei um serviço porque é assim? Não, Deus te colocou nesse lugar para você ser o melhor, para você glorificar Ele aí. Então faça crescer tudo que Deus te entregou. Se você está numa empresa, se você é um profissional, você precisa fazer crescer aquele lugar, você precisa fazer crescer a sua carreira, você precisa ser o melhor. O problema é que nós estamos vivendo uma leva de crente medíocre, que anda na mediocridade, na média. Tá bom. Não, Deus não te chamou para isso, cara. Os filhos de Deus precisam se destacar. Então faça crescer, cultive, desenvolva aquilo que Deus te confiou. Se Deus te deu uma carreira, faça crescer, seja o melhor. Cara, se Deus te deu aí uma empresa, faça crescer, seja o melhor. Lucas, você tem a obrigação de fazer a HB crescer. Você acredita que foi Deus que te deu? Você acredita que é um jardim? Então você é obrigado a cultivar. É uma ordenança, é uma ordem de Deus. Você precisa fazer crescer, cara. Pastor, mas eu acho que para mim tá bom. Mas você já parou para perguntar se para Deus tá bom? Nós precisamos sair desse lugar do conformismo. Amém? Nós precisamos fazer crescer, cultivar, melhorar. Ministerialmente você precisa fazer crescer. Quem acredita que Deus te deu um ministério, que Deus te chamou? Para de ser esse cara estacionado. Tá ótimo. Eu vou tocar, tá bom mesmo, já faço legal. Não, seja o melhor. Não para a sua glória, mas para glorificar a Deus. Se Deus me chamou para liderar, eu vou ser o melhor. Se eu sou um líder de célula, eu vou fazer o máximo, eu vou entregar tudo. Se eu sou um líder de departamento, eu vou entregar tudo. Eu vou cultivar, eu vou fazer crescer, eu vou melhorar, eu vou desenvolver, eu vou ser fiel àquilo que o Senhor me confiou. Amém? Porque eu entendo que é algo precioso que o Senhor me deu. Eu preciso cultivar. Eu preciso cultivar. Na sua vida pessoal, Deus te deu, a sua vida é um jardim precioso. Faça crescer. Tem gente que tem anos que ele é o mesmo, não engorda, não emagrece, não muda o cabelo, não evolui. Tinha até um cara na televisão que falava, não evolui, não melhora. Nós precisamos estar em uma constante reinvenção. O Fernando de hoje não pode ser o mesmo Fernando amanhã. A Samla de hoje não pode ser a mesma Samla amanhã. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar o meu conhecimento. Eu preciso melhorar a minha performance. Eu preciso ser melhorado no meu caráter, em tudo. Porque o Senhor me deu um jardim que é a minha vida. Eu preciso cultivar. Deixa eu te falar uma coisa. Seja melhor todos os dias. Acorde todos os dias e fala, olha, eu preciso ser diferente, cara. Eu preciso ser diferente. Seja um inconformado. Deus não está no conformismo. Deus não está na sua zona de conforto. Amém? Tem gente que acha, não, mas eu sou satisfeito em Jesus, o resto é resto.
E às vezes esconde atrás disso para entrar num lugar de zona de conforto e se paralisar ali. Se mova. Se mova. Você não é uma represa. A Bíblia não falou que você se tornaria uma represa, um poço de água parada, mas ela disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Existe algo movendo de nós. Eu preciso estar em constante movimento. Amém? Aleluias. Faça crescer tudo que o Senhor colocou nas suas mãos. Cultive, desenvolva. Por mais que seja bom, pode melhorar, pode avançar. Vamos parar para pensar. O jardim do Éden era perfeito. Deus plantou lá toda sorte de árvores boas para o consumo. E por que Deus mandou Adão plantar? Porque Deus entendia que Deus iniciou algo e Deus entregou para o homem, na ideia do homem continuar. Por melhor que seja o que Deus te deu, pode continuar. Tem algo mais a se viver, tem um lugar a se alcançar, pode melhorar. Deus dá uma segunda ordem a Adão: guarda, proteja, zele. E aí eu quero te falar, será que nós temos guardado o jardim que o Senhor nos confiou? Você tem guardado a sua casa, você tem guardado a sua família? Tem. Você tem protegido o seu casamento, você tem protegido a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos? Pastor, tem, eu sou um cara, eu sou o cara. Pai, eu não dou bobeira. Se olhar diferente para minha família, eu cabo mesmo. Mas deixa eu te falar, existem momentos que nós vamos proteger com as mãos, mas na maioria nós vamos proteger com os joelhos. Tem muito homem bravo aí guardando a sua família com as mãos, mas não com os joelhos. Por isso que você não está conseguindo ser eficaz. Sabe, são dias de guardarmos o jardim que o Senhor nos confiou. São dias de voltarmos a ser homens de oração, homens posicionados. Sabe, eu não concordo com uma igreja que as mulheres oram mais que os homens. Seja posicionado, guarda, proteja. Vigia. Porque tem muita gente até cultivando, Lucas, mas está falhando em guardar. Adão cultivou? Sim ou não? Cultivou. A Bíblia não cita, mas cultivou, porque Deus não cobra dele isso novamente. Mas Adão guardou? Não. Adão cultivou, Adão desenvolveu, Adão fez crescer alguma coisa lá. Mas ele não guardou. Certo dia a serpente estava papeando com a esposa do Adão. E caiu a Eva, caiu o Adão, caiu todo mundo. E quando caiu tudo, ele falou: Deus, a mulher que o Senhor me deu. Vitimista. Não entendeu que a maior responsabilidade de proteger era dele. Não adianta você fazer crescer se você não está protegendo. Esposa, guarde a sua família, guarde seu casamento. Seja uma mulher sábia e sóbria, prudente. Ore pelo seu marido, ore pela sua casa. O problema é que tem muitas pessoas que ao invés de guardar aquilo que Deus entregou, eles estão entregando. Quantas vezes as nossas atitudes têm colocado em vulnerabilidade os nossos jardins? Cuidado. Cuidado. Guarde o que o Senhor te entregou. Proteja. Guarde a sua vida, cara. Sabe o que a gente tem de crente vulnerável hoje? Que não ora, que não é fundamentado. Qualquer hora o inimigo vai tomar o seu jardim e você não vai nem ver. Deixa eu te falar uma coisa, o ladrão dificilmente vai roubar alguém posicionado e atento. Eu fui roubado uma vez. Lá no centro de Belo Horizonte.
Roubaram um celular que eu tinha comprado, ele tinha 4 dias. Eu trabalhando no Uber, e parei num sinal no início da Afonso Pena, os vidros abertos, e de repente eu vi aquela sombra de uma mão morena. Eu já abri a porta para correr atrás do cara, como se eu fosse conseguir pegar, mas a gente tem que dar uma resposta. E a passageira começou: moço, não vai não, moço. Aí eu voltei, protegi a mulher, né? Mais vulnerável. Graças a Deus que ela chorou. Senão eu ia estar correndo atrás dele até hoje. E aí foi embora o meu celular. E eu fiquei bravo, cara. Mas depois eu me conformei. Eu falei, às vezes ele estava devendo a boca. E aí o meu celular salvou a vida dele. Chegou lá, pagou. Velho. Deixa eu encontrar minha fonte de motivação. E aí, ok. Aí eu vivi uma outra situação parecida. Conferência de mulher. Tava eu, a Roxane. Você tava, Sama? Vanessa e Maurisa. E Manuela. A gente tava lá no centro, tirando foto lá, fazendo vídeo, negócio da conferência. Em cima do viaduto de Santa Teresa. E aí era um dia um pouco chuvoso assim, pouco movimento. E aí eu estou mostrando para elas como que elas deveriam fazer lá no vídeo. E eu, não, vocês têm que jogar o cabelo. Estava mostrando. E aí eu acho que 2 caras lá de longe, eu acho que eles olharam e falaram, não, aquilo ali deve ser um amigo com as amigas. Né? Vocês entenderam. Que ele deve ser o amigo das amigas. E aí eu não estou lá, as meninas filmando o vídeo. E eu olhei assim de longe e eu estou vindo uma pessoa, vindo 2 caras. E assim, cara, eu falei, mano, esse cara vai roubar nós. Na hora que eu estou vindo eles vindo assim, eu já virei de frente para eles. Você lembra, Vanessa? Já fechei as 2 mãos. Cara, tô mentindo? Já fechei as 2 mãos, cara, e falei, eu vou jogar esses caras daqui de cima. Instinto de defesa, leão. E aí eu tô lá. Os caras começaram a vir, na hora que eles me viram, eles viraram para trás. Não foi? Aí eu falei com eles, vambora, vambora. Eu acho que eles viram um anjo aqui, vamos embora. Entramos no carro e viemos embora. Ou seja, por que não fomos roubados? Porque eu estava atento. Dificilmente o inimigo vai roubar alguém que está atento. Sabe, vigia, esteja atento. Proteja aquilo que o Senhor te confiou. Amém? Guarde a sua vida, guarde a sua casa. Guarde as coisas que o Senhor te deu. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho que guardar só pessoas e vida. Não, guarde também aquilo que o Senhor te confiou. Guarde as suas finanças. Proteja as suas finanças, proteja o seu patrimônio. Guarde os seus recursos, guarde os seus bens. Olha aqui, Provérbios 27, 23. Cuide das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Cuide daquilo que o Senhor te confiou. Cuide do teu gado, cuide das suas propriedades, de tudo que o Senhor te deu, das coisas que o Senhor te confiou. Pastor, eu não tenho ainda o carro que eu gostaria de ter, mas cuide do que Deus te deu. Eu não tenho a casa que eu gostaria de ter, mas cuide. Sabe, quando eu fui ministrado por essa palavra, eu falei, eu preciso cuidar melhor. Falei com o Alexandre, eu vou tirar um dia para cuidar da casa, para arrumar a porta que está quebrada, para parafusar que está desparafusado, para fazer o que precisa fazer. Amém? Cuide. Sabe o que nós precisamos cuidar? Porque nós precisamos entender. Você não é dono. Nós não somos dono, nós somos mordomos. Amém? E o que é o mordomo? O dono o dono, é aquele que tem propriedade sobre algo. É aquele que tem posse sobre algo.
Mas o mordomo, ele é um administrador. Ele é alguém que tem a responsabilidade de cuidar, de guardar, de administrar. Deixa eu te falar uma coisa, você é mordomo. Tudo que o Senhor te entregou não é seu, é dele, mas ele confiou a você. Então entenda, olha, deixa eu te falar uma coisa, nós somos mordomos. Adão não era proprietário absoluto do jardim, ele era um administrador. Deus é o dono, o ser humano é o cuidador. Quem era o dono do jardim? Deus. O jardim era de Deus, jardim de Deus. Mas Adão era o cuidador, o zelador, o mordomo daquele jardim. A sua família é de Deus, o seu casamento é de Deus, os seus filhos é de Deus, o seu ministério é de Deus, a sua empresa é de Deus, as coisas que o Senhor te entregou é de Deus. Mas o Senhor espera que você tenha entendimento disso e cuide bem daquilo que Ele te entregou, que Ele te confiou. Por que eu tenho que cuidar muito bem das coisas que o Senhor me confiou? Olha aqui. Porque Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que zela das suas coisas. Se Deus cuida e zela do que é dele, quem sou eu para não cuidar? Por que eu tenho que cuidar da minha família? Porque é de Deus. E Deus, como um pai, Ele cuida, Ele zela, Ele ama. E toda vez que eu não zelo e que eu não cuido daquilo que Deus me confiou, eu estou indo contra o meu Deus. Eu estou desagradando o meu Deus. Olha, nós precisamos andar num lugar de temor, cara. Pois tudo que eu estou cuidando tem um dono zeloso, muito zeloso. 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, nós precisamos ser bons administradores daquilo que o Senhor me confiou. O que o Senhor espera de nós? Que sejamos bons administradores. Amém. Deixa eu te falar. Nós somos como um sócio administrador das coisas de Deus. É dele. Mas Ele te chamou para um lugar de sociedade, onde você administra e cuida daquilo que Ele te entregou. Amém. Eu ouvi uma fala de um judeu, e quem está grávido aqui, entenda isso. E ele falava o seguinte: olha, quanto um casal estão grávidos de um filho, de uma criança, gerando uma criança, é porque Deus chamou eles para serem sócios de Deus em uma empreitada extraordinária de trazer alguém para o mundo em resposta ao céu. Tudo que o Senhor tem nos dado, o Senhor nos chamou para sermos sócios, administradores. Amém. Então entenda, sabe, zele da sua casa, zele dos seus filhos, zele da sua família, zele da sua vida, zele de tudo que o Senhor te confiou. Sabe o que nós precisamos entender? Que a fidelidade de um mordomo e de um servo é o que o habilita para a próxima etapa, para a próxima medida. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está observando a minha fidelidade, a forma com que eu estou lidando com aquilo que Ele me confiou, e isso vai determinar se eu vou ou não viver e alcançar outras medidas. Amém? Porque tem gente que fica: Deus me dá, mas Deus não me dá. Por que Deus não me dá? Porque talvez nós não fomos fiéis ainda na medida que Ele nos confiou, nas coisas que Ele nos confiou. Mateus 25:20
Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Isso aqui está na parábola dos talentos. O Senhor vai em viagem e Ele distribui talentos aos seus servos. E a esse servo Ele dá 5 talentos. Voltando da viagem, esse servo o procura para prestar conta. Ele fala: Senhor, eu recebi 5 talentos, mas eu cuidei, eu multipliquei, eu cultivei, eu desenvolvi, eu melhorei, eu também guardei e protegi. Está aqui, ó, os 5 que o Senhor deixou e mais 5. E olha aqui a resposta do Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu Senhor. E aí, se você ler o texto aqui, você vai ver que chega o outro que recebeu um pouco menos, e ele fez a mesma coisa. Ele administrou, ele cuidou, ele guardou, ele cultivou, e ele entrega o dobro. Mas tem um servo que chega, e esse servo é chamado de servo infiel, de um servo mau, porque ele recebe um talento e ele esconde. Ele até guardou, mas ele não cultivou, ele não multiplicou. Enquanto o seu senhor volta, até aquele talento, o único talento que ele tinha recebido foi tomado, foi tirado, porque ele não foi fiel ao que o Senhor havia lhe confiado. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui anseiam por medidas maiores? Ei, seja fiel à medida que o Senhor te confiou hoje, porque a sua fidelidade vai determinar se você está ou não habilitado para algo maior. Amém. Sabe, tem gente que fala: o dia que eu tiver grandes coisas eu vou cuidar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente esperando ter muito para cuidar. Quem não cuida das pequenas coisas nunca vai tocar as grandes. Ministerialmente, se você não cuida das pequenas coisas que o Senhor te confiou, você não vai tocar aquilo que é grande. Nos seus relacionamentos, se você não é fiel com as pequenas medidas que o Senhor te confiou: pastor, eu quero casar, eu estou orando para me casar. Mas será que você tem sido uma filha fiel? Uma irmã fiel? Porque Deus está te observando se Ele pode ou não aumentar a sua medida. Pastor, eu estou casado, eu quero ter filhos e eu quero ter menino, mas não acontece. Mas será que você tem sido um marido fiel, uma esposa fiel? Será que Deus pode aumentar a sua medida? Pastor, mas eu quero acessar mais, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais recursos. Mas será que você tem sido fiel no que Deus já te confiou? Amém. Será que Deus hoje pode olhar e falar assim: eu vou aumentar a medida do meu filho porque ele é fiel? Pastor, eu almejo melhorar a minha carreira, eu almejo alcançar lugares, eu estou buscando o crescimento da minha empresa, o crescimento disso, daquilo outro. Mas você tem sido fiel no que Deus já te entregou? Pastor, eu sonho de ter vários clientes e prestar serviço para uma multidão. Mas os 10 que Deus já te entregou, você tenha respondido eles com fidelidade e honestidade. O pouco determina se você está habilitado para o muito. Pastor, eu quero liderar, eu quero ter um cargo na igreja de liderança, eu quero tocar vidas. Mas será que você já tocou sua família? Será que você já tem pastoreado a sua casa? Ei, que o Senhor nos toque hoje com um senso de responsabilidade.
que venhamos sair daqui melhores. Que venhamos sair daqui melhores. Eu não sei você, mas essa tem sido a minha oração, cara. Ultimamente eu não estou pedindo a Deus nada, Lucas. A única coisa que eu estou pedindo, Deus, me melhora, para me conseguir dar uma resposta à altura do que o Senhor tem. Deus, me melhora, Deus, me ajude a ser um pastor melhor, me ajude a ser um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um servo melhor. Deixa eu te falar, tem gente orando por bênçãos. Deus abençoa, Deus transforma minha casa, transforma minha família. Mas você quer que Deus seja fiel e faça algo no lugar onde nem você está sendo fiel. Ei. Eu acredito que nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar, cara. Eu não sei você, mas eu estou constrangido com essa palavra.